Capítulo 875. Rua Pinster, número 7. Leonard Mitchell foi até sua mesa e desdobrou um pedaço de papel. Ele então pegou uma caneta tinteiro e abaixou o pulso se preparando para escrever. No entanto, assim que a ponta da caneta tocou o papel, ele parou. Tentou mover o pulso algumas vezes para escrever, mas todas as suas tentativas acabaram parando por hesitação. Ele ergueu o pulso, baixou a caneta tinteiro e repetiu essa ação repetidas vezes. Finalmente, ele congelou o pulso no ar. Pá! Leonard jogou fora a caneta tinteiro, amassou o pedaço de papel e jogou-o com precisão na lata de lixo. Reticências. Na rua Boquilund, número 160, Klein recebeu uma carta fina de uma das cabeças da senhorita mensageira Reinette Tainiker. Ele sentiu o peso em suas mãos e somente quando sua intuição espiritual não lhe enviou nenhum aviso é que a abriu e pegou o papel que estava dentro. Havia apenas uma página e nela havia 2 linhas de texto escritas com uma caligrafia bonita e elegante. Tenho algo que exigirá sua ajuda. Vamos discutir isso em detalhes, cara a cara. Sharon. Então é a senhorita Sharon. Klein teve suas perguntas respondidas enquanto tirava uma moeda de ouro e fazia uma simples adivinhação na frente de Reinette Tainiker. Então, pegou outro pedaço de papel e escreveu uma palavra. Essa noite. Depois de dobrar a carta, ele perguntou à senhorita mensageira ao entregá-la: você ainda consegue localizá-la? Se não fosse possível, planejava dar-lhe o endereço postal de Sharon. Burgo Houston, Rua Jardim, número 126, Madame Marianne. Sim, uma das cabeças loiras e de olhos vermelhos de Reinette Tainiker deu uma resposta. A cabeça então abriu a boca e mordeu a carta. Depois que a senhorita mensageira desapareceu da sala, Klein imediatamente realizou um ritual, planejando trazer a fome rastejante de volta ao mundo real acima da névoa cinza. Ele então planejou viajar para vários arquipélagos em busca de um pirata sortudo. A fome rastejante ainda não havia sido selada, então ainda precisava ser alimentada uma vez por dia. Tudo o que Klein conseguia fazer era mal usá-la, alimentando-a sempre que precisava. Então a jogaria de volta acima da névoa cinza quando a próxima hora da alimentação estivesse próxima. Ele não estava planejando compensar a diferença. Se a fome rastejante se atrever a fazer barulho por causa disso, eu vou alimentá-la com cogumelos. Depois de encerrar o ritual e limpar a cena, Klein usou a luva fina de pele humana, tornando seu corpo translúcido até desaparecer de seu lugar. Reticências. Ele jantou e, depois de esperar que a fome rastejante terminasse de uivar acima da névoa cinza, Klein foi recuperá-la usando a desculpa de estar com dor de estômago para entrar no banheiro. Então aproveitou a oportunidade para se teletransportar para a área fora do Bar dos Corajosos, na área da ponte de Backlund. Durante esse processo, já havia mudado sua aparência, transformando-se no detetive de cabelos pretos, bigode e óculos, Sherlock Moriarty. Curvando as costas e arregaçando as pernas da calça, Klein deu uma risada autodepreciativa. Abaixou o chapéu e abriu a pesada porta de madeira para entrar no bar. Depois de perguntar ao barman, ele segurou um copo de cerveja e foi para a sala de bilhar 3, onde bateu na porta trancada. Toque, toque, toque. Em meio à batida rítmica, a porta abriu um pequeno vão. O Ian de olhos vermelhos espiou a cabeça antes de abrir um sorriso. Senhor, por favor, entre. Como o tempo estava esquentando, ele não usava mais o casaco velho. Em vez disso, usava uma camisa simples de linho. Klein assentiu com um sorriso e entrou rapidamente na sala de bilhar, onde observou o ambiente quase instantaneamente.
Marique, com o cabelo um pouco bagunçado, vestia camisa branca, colete preto e calça preta. Ele estava segurando um taco e estava com as costas dobradas para jogar bilhar. Talvez tendo a profunda impressão de causar o caos em Sherlock Moriarty, ele não convocou seus zumbis para jogar cartas com ele. Faz muito tempo que não nos vemos, Klein cumprimentou primeiro. Enquanto isso, Sharon, com seu pequeno gorro preto e vestido real preto, apareceu ao lado da mesa de bilhar, sentada em um banquinho alto. Boa noite, madame. Klein moveu o olhar e curvou-se com um sorriso. Sharon pareceu flutuar enquanto se levantava antes de levantar a bainha da saia para fazer uma leve reverência como uma resposta educada. Quanto a Marique, ele baixou o taco e disse com voz rouca: pelo que parece, você ainda está em Becklund. Seu rosto estava pálido como sempre, mas o olhar maligno em seus olhos castanhos havia diminuído significativamente. Parecia ser uma prova da temperança eficaz que ele tinha nos últimos tempos. Era evidente que a aquisição da coroa da lua escarlate o impedia de quase desmaiar a cada lua cheia, tanto que não precisava mudar frequentemente para novos tipos de sedativos. Klein não respondeu diretamente a Marique. Em vez disso, ele foi até a mesa de bilhar e largou a cerveja. Sorrindo, disse: sinto muito. Eu estava planejando vender uma característica de Beyonder de espectro para você, mas infelizmente ela foi perdida. Os olhos azuis de Sharon não se moveram, nem ela procurou saber o motivo. Tudo o que perguntou foi um simples: você está bem? Ela sabia que a característica de Beyonder de espectro que Sherlock Moriarty mencionou pertencia ao almirante de sangue Senor. E também era a marionete de Sherlock Moriarty. Ao perder a característica de Beyonder, também significou a perda ou destruição de sua marionete. Esta foi uma perda significativa para tal Beyonder. Eu ainda estou bem. Pelo menos não sofri nenhum dano, disse Klein com um sorriso suspirante. Não é de admirar que eu não tenha visto o Senor desta vez, Marique murmurou esclarecido. Marique e Miss Sharon não parecem muito incomodados com a perda daquela característica de Beyonder. Eles têm outros meios ou métodos para adquirir uma. Klein compreendeu esse ponto e passou a perguntar: há algo desta vez? Marique imediatamente olhou para Ian. O sóbrio adolescente não perguntou mais nada enquanto saía rapidamente da sala de bilhar e fechava a porta. O rosto de boneca de Sharon não demonstrou nenhuma emoção quando ela permitiu que Marique falasse. Amanhã, um navio do continente sul chegará ao Porto Pritis. Está intimamente ligado ao exército de Loen. Este navio carrega consigo tesouros e relíquias saqueadas das terras altas das estrelas, do Vale da Paz e das planícies de Hagent. Entre eles está uma múmia. É o 19º rei das antigas planícies Hagent, Tutancés e A língua original do continente sul não se originou do antigo Fezak. Tinha uma estrutura própria. Na antiga língua montanhesa, rei também tem o termo especial, Kadiev. Foi traduzido pelo imperador Roselle como faraó. É um mistério o que ele estava pensando. Além disso, múmia também foi nomeada por ele. Resumindo, o significado de faraó é filho de Deus, rei dos humanos. Tutancés I já foi um Beyonder de alta sequência. No entanto, após sua morte, a característica correspondente foi retirada, deixando apenas seu cadáver para ser transformado em múmia. Para outros Beyonders, este é um material repleto de espiritualidade, uma excelente escolha para criar um zumbi. Mas para nós tem outro significado, um significado muito importante. Nosso objetivo desta vez é obter aquela múmia de Tutancés I. Outro significado? O cadáver de um Beyonder de alta sequência sem nenhuma característica de Beyonder. Além de usá-lo como material, há outro uso para isso?
O coração de Klein agitou-se quando de repente pensou no pedido da Madame Eremita para comprar uma gota de sangue de uma criatura mítica. Poderia ser o requisito do ritual e ir da sequência 5, espectro para a sequência 4, fantoche. A senhorita Sharon já tem a fórmula e digeriu a poção espectro? Pela maneira como ela age, praticamente age como uma espectro o tempo todo. Quem sabe ela já deve ter digerido isso há muito tempo. Porém, quando estávamos na ruína subterrânea conversando com o espírito maligno, ficou evidente que ela não possuía a fórmula da poção da fantoche. Sim, todo mundo tem seus próprios grupos. Não é estranho que ela consiga obtê-la. Klein olhou para Sharon enquanto pensava, mas não conseguiu descobrir nenhuma mudança óbvia de antes. Ela ainda parecia mais uma boneca do que uma pessoa viva. No entanto, ela não mostrou nenhum sinal de ser ainda mais sombria e assustadora. Sharon sentou-se em silêncio e observou Sherlock Moriarty e Marique atentamente, ouvindo a conversa. Se for apenas uma múmia de alta sequência sem característica de Beyonder, o nível de proteção não pode ser muito alto. Só vocês dois não deveriam achar difícil roubá-la. Klein levantou uma suspeita. Do ponto de vista dele, um Beyonder da sequência 5 poderia ser considerado uma grande potência. A menos que o navio tivesse um semideus escoltando-a, seria muito difícil para Beyonders do mesmo nível oferecer qualquer resistência efetiva se seu alvo fosse apenas uma múmia. Afinal, havia muitos itens que os guardas Beyonder precisavam proteger. Além disso, podem estar espalhados em cabines diferentes devido aos diferentes meios de armazenamento. Desta vez, foi a vez de Sharon dar a explicação. Ela usou sua maneira sucinta de falar, como sempre. Estamos preocupados que seja uma armadilha que a escola de pensamento rosa está usando para nos atingir. Se não houver nada, 1000 libras. Se houver alguma coisa, ficaremos encarregados de chamar a atenção enquanto você leva a múmia. Dependendo do nível de perigo, variará de 5.000 a 10.000 libras. Entendo. Klein não respondeu imediatamente enquanto pensava e perguntava: você conhece os saqueadores do mundo espiritual? Um espectro também era um tipo de Beyonder que poderia efetivamente se mover pelo mundo espiritual. Sharon assentiu levemente e disse: posso usar o dinheiro e as informações relevantes sobre os saqueadores do mundo espiritual como pagamento. Klein acenou laconicamente vou considerar isso. Escreverei para você antes da meia-noite. Como um excelente vidente, ele iria acima da névoa cinza para confirmar o nível de perigo, independentemente de qual fosse. No entanto, pôde confirmar que esta definitivamente não era uma armadilha destinada a ele, já que ele não precisava de uma múmia. Tudo bem, respondeu Sharon com uma expressão inexpressiva. Klein não se despediu imediatamente enquanto caminhava até a porta e informava Ian para entrar. Ele então perguntou: há alguma notícia que vale a pena saber recentemente? Ian pensou por um momento e mencionou informações que eram relativamente importantes. Alguém está tentando descobrir sobre a organização que acredita no louco. Klein ficou um tanto surpreso ao perguntar com um sorriso: um jovem de cabelos pretos e olhos verdes? Ele suspeitava que fosse Leonard Mitchell. Ian balançou a cabeça. Não, cabelos pretos e olhos pretos. Algum senhor da Ordem Aurora? Klein considerou por um momento antes de perguntar: você consegue desenhar quem é? Ian ficou surpreso antes de dizer de maneira autodepreciativa: você talvez nunca seja capaz de reconhecê-lo se for esse o caso. Neste momento, Sharon disse: posso ajudá-lo. Tudo bem. Ian primeiro soltou um suspiro de alívio antes de seguir as instruções para preparar um ritual bastante simples. Então, seu corpo tremeu enquanto ele desenhava um esboço enquanto era possuído por um espectro.
Era um jovem com cabelos pretos encaracolados, olhos pretos, testa larga e rosto magro, usando monóculo. Amon. Blasfemador Amon. Nota: 1. O laconismo remete à capacidade de ser breve e conciso na comunicação, usando poucas palavras para expressar as ideias ou mensagens a se expor. Ponto.